Oséias capítulo 14. Esse é o texto que vamos meditar nessa noite. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda estas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós nos apresentamos diante do Senhor como pecadores que somos. Sabemos da tua santidade e sabemos do teu amor tão grandioso para conosco, a tua longanimidade, a tua benignidade, a tua misericórdia. Clamamos o teu favor sobre nós. Clamamos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos entendimentos para ouvir a tua palavra e que ela fique, ó Deus, guardada no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Permita, ó Deus, que tenhamos transformação nesta noite, mudança de vida, que possamos, ó Deus, aprender, conhecer um pouco mais de Ti, do Teu grande amor, e que o Senhor mesmo nos atraia para Ti, fazendo-nos, ó Deus, sujeitar-nos ao Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que nos assistem também pela internet, em tantos lugares do mundo, que a Tua mão esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho consciência que estou falando para muitos pais. Como pai também, a gente tem noção, não é, do relacionamento de pai e filhos, como é difícil educar filhos. Aqueles que não são pais, certamente são filhos e conviveram também em um lar, tendo os mais velhos sob a sua guarda, cuidando, disciplinando. E a gente pode se lembrar muito bem, como filhos e como pais, dessa relação, que algumas vezes é muito tranquila, outras vezes é um pouco conturbada. E a gente percebe que os filhos, muitas e muitas vezes, necessitam ser corrigidos. E a palavra de Deus nos diz que os pais não podem deixar de usar a vara, não podem deixar de usar a correção, porque o corretivo faz parte da educação da criança e vai livrá-la de tantas outras dificuldades e vai ajudá-la até mesmo a se conduzir na vida cristã. Mas como é difícil, muitas vezes, disciplinar os nossos filhos. Como é difícil, como filho, receber a disciplina do pai. Algumas crianças, ao serem disciplinadas, ficam bravas e dizem: mamãe não gosta de mim, papai não gosta de mim. Por quê? Porque você me bate. Como pais, hoje nós entendemos muito bem algumas coisas que nós falamos lá no passado enquanto crianças, algumas rebeldias que fizemos, hoje nós entendemos e dizemos: por que tanta rebeldia? Por que agir dessa forma? Como eu não conseguia perceber o grande amor da minha mãe, o grande amor do meu pai? E para muitos, enquanto não se tornam pais e mães, não conseguem entender plenamente esse grande amor.
Depois chega uma fase em que alguns se tornam avós e dizem que o amor de vó e vô ainda é bem diferente. Eu não sei porque não cheguei lá ainda, espero demorar, né? Mas o que eu quero conversar com vocês nesta noite é sobre o nosso relacionamento com Deus. Deus como nosso Pai amoroso, compassivo, fiel, justo. Não um pai terreno, como nós temos os nossos relacionamentos, como seres humanos, pecadores, não é? Filhos e pais que erram, que às vezes disciplinam sem um crivo tão apurado, disciplinam por menos ou por mais, ou não disciplinam. Mas com Deus não é assim. Deus é justo, Deus é compassivo, e diz a palavra de Deus que Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Ele é essencialmente bom, e quando a disciplina dEle nos acomete, é visando o nosso bem. Sempre foi assim, sempre será. Quando os meus filhos eram crianças e faziam alguma coisa errada, algumas vezes eu gostava de chamá-los e colocar num lugar sozinho, e a tarefa que eles tinham era pensar. Então, isso não eliminava outras correções, né? Poderia até ter acontecido outra antes e depois ia para pensar, ou nem acontecia. Muitas vezes, a experiência que eu tive é que, naquele cantinho da reflexão, enquanto ele estava no lugar sozinho, fechado, pensando em tudo que ele havia feito, muitas vezes, quando eu voltava então para conversar, a gente conseguia se entender de tal forma que ele dizia: realmente, pai, me perdoa, eu estou errado, não vou fazer mais isso. E algumas vezes até a correção parava por aí, já estava corrigido. Eu fico a pensar que Deus nos chama, a mim e a você, na noite de hoje, para esse cantinho da reflexão. Deus nos chama para dar uma olhada na nossa vida e no nosso relacionamento com Ele. Como é que temos vivido diante do nosso Deus? Como é que temos lidado com o grande amor de Deus por nós? Como é que temos, de fato, obedecido aquilo que Deus coloca diante de nós? Deus nos chama para essa reflexão, e Deus nos confronta, e Deus olha para nós, conhecedor tamanho como Ele é da nossa vida e até mesmo dos nossos pensamentos, sabedor de quanto nós somos pecadores. Deus olha para nós e nos chama para o arrependimento. Ele nos convoca, Ele nos atrai para Ele mesmo com amor e diz: e agora? É esse confronto que nós nos encontramos nesse momento. É num confronto de amor. E a minha intenção, o meu objetivo, a minha oração nesta noite, é para que Deus, nesse confronto de amor conosco, fazendo-nos olhar para a nossa vida, Ele possa nos quebrantar, Ele possa nos fazer humildes para a glória e honra dEle. Eu espero que nesse quebrantamento nós tenhamos condições de clamar o perdão e a misericórdia de Deus, mudar o nosso comportamento e que seja para a glória do Senhor. O texto vai nos chamar para isso. E ainda, ao final, eu espero que Deus nos faça dependentes dEle. Eu gostaria que ao sair daqui, nós tivéssemos de fato um coração quebrantado, contrito, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Eu sou pecador, eu não consigo sobreviver neste mundo sem o Teu amparo, sem o Teu cuidado, sem a Tua direção e até mesmo sem a Tua correção. Eu espero que nós saiamos daqui hoje dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor, eu careço do Senhor, reconhecidos da graça dEle, e que seja assim para a glória do Senhor. Esse era o desejo de Deus, ao inspirar o profeta Oséias a escrever esse texto e todo o livro que nós temos aqui
em nossas mãos. O que Deus queria do seu povo, o povo ali do Reino do Norte, a nação de Israel, que estava afastada do Senhor, o que Deus queria desse povo era de fato que o povo não resistisse a um confronto, que o povo de fato se humilhasse, que o povo reconhecesse que não era pela Síria, pelo Egito, pelos carros, pelos cavalos ou por qualquer outra artimanha que eles teriam vitória, mas tão somente pela pessoa do Senhor Deus. Irmãos, infelizmente, o povo não atendeu à voz do Senhor. Oséias profetizou no Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão II, ele foi contemporâneo de Miqueias, de Isaías, há 700 anos antes de Cristo. Miqueias e Isaías estavam no Reino do Sul. E os três profetas, Oséias, Miqueias e Isaías, eles sucederam o profeta Amós. E Amós ainda estava vivo na época de Oséias. Isso quer dizer que Oséias também conviveu com o profeta Amós. Mas o interessante é que o Reino do Norte foi advertido por Eliseu, por Elias, por Amós. Mas o reino de Deus, a nação de Israel, o povo de Deus, o povo do norte, do Reino do Norte, não se quebrantava diante do Senhor. O anúncio é de que os assírios viriam e eles seriam totalmente destruídos. Mas o povo estava como que fazendo pouco caso de Deus. O Reino do Norte havia progredido. Politicamente, nós podemos dizer que ele estava num tempo áureo. Mas religiosamente era uma devassidão completa. A idolatria tomava conta das pessoas e de todo o ambiente, de tudo que acontecia. Sacrifícios infantis eram feitos, sacrifício de crianças, prostitutas cultuais, o culto era banalizado, vazios, hipócritas. Os sacerdotes corrompidos, chamados até mesmo de ladrão, o texto diz isso, o livro de Oséias. O povo não queria dar ouvido, e Deus então levanta o profeta Oséias, a quem o povo também não ouviria. E depois de Oséias, certamente Deus aplicou a justiça, o juízo maior que ele havia prometido que daria caso o povo desobedecesse, que foi a invasão assíria em 722 a.C. O plano de Deus foi levantar o profeta Oséias para proclamar arrependimento à nação de Israel. E a missão que Deus deu a Oséias, nós não encontramos essa missão a nenhum profeta. Deus lhe deu a missão de se casar com uma prostituta e demonstrar ali o seu amor, a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus. Deus iria usar a vida do profeta e esse casamento para ilustrar o seu relacionamento com o seu povo. A Bíblia não diz se Gomer, a mulher de Oséias, já era prostituta quando ele se casou com ela. Comentaristas diferem nesse ponto, mas isso não é o mais importante. O importante é que, de fato, Oséias se casa e ainda fica alguns anos com Gomer, porque ela lhe deu 3 filhos. Porém, ela adulterou. E provavelmente, muito provavelmente, cada filho era de um pai, não era de Oséias. Os homens que estão aqui podem sentir um pouco o que eu estou dizendo, e as mulheres também percebem como isso deveria ter ficado duro, pesado para Oséias. E a comunidade de Israel, vendo o profeta casado com uma adúltera, e cada um dos filhos que nascia, e nós temos esse relato no primeiro capítulo, cada um dos filhos recebia um nome que era um nome ligado a castigos de Deus sobre o povo. Depois Deus diz ao profeta que deveria repreender a sua esposa. Ao repreender, ela foge, ela o abandona. E aí nós vemos ela se prostituindo, e o capítulo 2 diz que ela de fato se entregou à devassidão. Capítulo 3 diz a palavra de Deus que Deus chama novamente o profeta e diz: vai lá
e compra a sua esposa. Nesse momento, ela já havia sido vendida, né? Já havia sido entregue como escrava do sexo. Ele vai resgatar Gomer e paga por ela preço de escravo, 30 moedas de prata, só que ele paga metade em moedas e outra metade em grãos, em cereal. Isso não há problema. Preço de escravo. Pagou o preço que deveria ter sido pago. Leva Gomer para a sua casa, cuida dela, perdoa a sua esposa, promete amá-la e diz: aguarde por mim. Não se prostitua, não adultere, aguarde por mim, e depois de um determinado tempo, nós voltaremos às nossas relações normais. O casamento foi restaurado, e assim termina o capítulo 3, e é a primeira parte do livro de Oséias. São 14 capítulos. Nos 3 primeiros é a história do profeta, a história de uma esposa infiel. Os outros capítulos agora é a história da nação de Israel, a história de uma igreja infiel, de um povo infiel. Isso deveria chocar o povo, e assim como deve chocar as nossas vidas hoje. Porque Deus estava confrontando o povo pelo afastamento dele. Porque o povo não estava apenas cometendo adultérios e prostituições, que de fato acontecia demais entre o povo, mas aqui Deus estava falando de um adultério espiritual. A ofensa aqui, irmãos, não é a quebra de um mandamento ou outro, aqui é uma ofensa direta contra Deus. A nação de Israel dizia: nós não queremos Deus. Jeroboão havia instituído bezerro de ouro no norte e no sul do reino do norte, em Dan e também em Betel, para que o povo adorasse bezerro de ouro e nem precisasse descer a Jerusalém para adorar ao Senhor. Tudo era muito bem feito e programado para a corrupção, para a idolatria. Havia banalização do sagrado, havia injustiças, havia infidelidade nos relacionamentos, depravação moral, corrupção das mais diversas formas. E se você olhar no capítulo 4, versículo 14, você vai encontrar a prostituição campeando de uma forma devassa, absurda, dizendo: as filhas prostituem, as noras adulteram, os homens estão com meretrizes, as prostitutas cultuais, que também existiam as prostitutas cultuais para os cultos, estão prestando sacrifício, estão prestando culto a Baal, e Baal já se tornava a cultura ética do povo. Vocês conseguem imaginar isso? Irmãos, diante de tremenda afronta, diante de tremendo adultério espiritual, Deus chama o povo para um confronto, Deus chama o povo para um arrependimento, Deus chama o povo para uma confissão e uma mudança genuína do coração, que se transforme em atos. Deus diz que não adianta para o povo as meras palavras, não adianta o povo apenas expressar arrependimento da boca para fora. Deus quer de fato transformação de vida. O que o povo havia feito, estava fazendo, não se resolveria com sacrifício, com matança de animais, como também hoje nós não resolvemos os nossos problemas espirituais entregando um dízimo maior ou uma oferta maior ao Senhor. Não se resolve com isso. Não se resolve vindo mais à igreja ou fazendo algumas práticas sociais. Não se resolve. Deus está irado com o seu povo e nós não resolvemos essa situação apenas fazendo algumas coisas à mercê, além de nós, externamente, fazendo pelos outros. Mas precisamos começar a acertar o nosso próprio coração diante do Senhor. Corremos muito para o ativismo, mas diz a palavra de Deus que no último dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Ele diz: não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus não está interessado em ativismo. Ele diz: filho meu, dai-me o teu
coração. E Deus aqui está convocando o povo a 4 coisas. Primeiro delas, reconhecer os seus pecados. Segundo, arrepender-se genuinamente. Em terceiro lugar, clamar por perdão. E por último, trocar a autossuficiência pela dependência de Deus. Vamos aí para o versículo 1, capítulo 14. Fique com sua Bíblia aberta, por favor. O profeta diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. A chamada é geral. Ele diz: ó Israel. Ele não está chamando um indivíduo ou outro, mas toda a nação estava entregue à devassidão. Irmãos, não somos todos nós pecadores? Se eu estou falando para alguém aqui que não é pecador, reveja muito bem os seus conceitos. Olhe bem para a sua vida. Essa mensagem é para você e é para mim, porque todos nós carecemos da graça de Deus. Volta, ó Israel, volta, nação do Senhor, volte, igreja do Senhor Jesus Cristo, para o Senhor. A chamada é geral, a convocação é de volta, é de retorno. Se você pensar bem, você vai, quem sabe, imaginar que alguns anos atrás, você lia mais a Bíblia, você já foi um melhor crente, você já amou mais, você teve mais facilidade para perdoar, a sua convivência familiar era melhor, você era menos sensível a tantas coisinhas que hoje te perturbam, você era mais longânimo, você conseguia ter mais paciência com as pessoas, mas hoje você não tem, e você diz que é o estresse do século 21, e não é. Sabem por quê? O texto está dizendo qual é a razão da queda, qual é a razão do declínio. Por que é que o povo deve voltar? Porque pelos teus pecados estás caído. Irmãos, Deus não chama as nossas atitudes pecaminosas de qualquer outro nome a não ser pecado. E pecado não é outra coisa senão rebelião contra Deus. É ofensa contra o Senhor. Deus abomina o pecado, e diz Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os pecados arruinam a vida de qualquer pessoa neste mundo, e se não resolvido com o Senhor aqui, se não acertado com o Senhor, se não entregar a vida a Cristo, consagrando-se a Ele, e sendo recebido por Ele, de fato, como autêntico Filho de Deus, o sofrimento não para neste mundo, o sofrimento é eterno, no inferno. É esse o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, e o povo estava amarrado ao seu pecado. Veja aí capítulo 4, verso 8, e capítulo 13, 12, que o povo estava fazendo do seu pecado como bichinhos de estimação, armazenavam o seu pecado. Mas o texto continua dizendo: tende palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Deus chama o seu povo ao arrependimento e à conversão. Conversão significa retorno de forma oposta ao sentido em que se está caminhando. É exatamente o contrário do que o povo está fazendo. Dê meia volta, volte 180 graus, volte-se para Deus, volte-se à prática das primeiras obras. Voltar, mas voltar com pedido de perdão nos lábios. O filho pródigo, ao voltar, ele já tinha o seu discurso para dizer ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E diz a palavra de Deus que antes dele concluir todas as palavras, o pai já vinha, o abraçou, o beijou e o recebeu. Irmãos, Deus tem todo o prazer em nos receber, mas a palavra de Deus está dizendo: tende convosco, versículo 2, palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. E Deus está ensinando ao povo de que forma é esse clamor: suplicar a sincera e verdadeira adoração, sacrifício
culto é suplicar a misericórdia de Deus, fazer isso no momento de contrição ao Senhor, de culto a Deus. Ele diz: dizei a Deus, perdoa toda iniquidade, perdoa tudo que eu tenho feito de errado, aceita o que é bom, aceita, Deus, aquilo que o Senhor disse que o Senhor se agrada, que é um coração compungido e contrito. Aceite isso, porque isso eu estou colocando diante do Senhor. Deus não é um Deus de barganha, Deus não está disposto a negociar com ninguém. A palavra dele não cairá por terra. O que Deus disse no passado a Abraão, a Moisés, Isaque e Jacó, ele nos diz hoje. Ele não vai abaixar o seu padrão. O que Deus requer de cada um de nós é que nos apresentemos a Ele, dizendo: perdoa a nossa iniquidade, e aceita aquilo que o Senhor diz que é bom. Aceita sim, ó Deus, um coração compungido e contrito. Em vez de novilhos, em vez de obras que apresentam muitas vezes apenas as aparências, recebe o meu coração. Irmãos, Deus não é contra boas obras, é bom lembrar disso, né? Lógico que não é, mas as boas obras devem ser uma consequência daquilo que já aconteceu no meu e no seu coração. Primeiro nós somos transformados por Deus, e então nós ofertamos ao Senhor. Então, depois de aplicar, depois de colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, então nós temos de fato o amor de Deus a distribuir a outros. Quantas vezes queremos fazer o inverso, não é? Lembre-se de que Deus se agrada de nós e da nossa oferta, como aconteceu no culto de Caim e Abel. Vamos continuar, versículo 3. A Síria não nos salvará. Ele está dizendo, olha, a Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, etc. Ele está dizendo, Deus está dizendo: povo meu, digam para mim. Vejam como Deus é maravilhoso, Ele está nos ensinando o que nós devemos dizer. Ele está dizendo: diga assim, olha, perdoa o meu pecado, toda a minha iniquidade, aceite o que é bom, aceite a minha promessa, né, de sacrifício dos lábios, de confessar a tua vontade, de fazer o teu querer. E Deus nos ensina a dizer: a Síria não vai nos salvar, eu não vou me fiar em carros e cavalos. Como diz o salmista, Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos em Senhor nosso Deus. Então Deus está dizendo: olha, diga para mim, a Síria não vai nos salvar, eu não vou me fiar no poder da Assíria, e nem do Egito. Deus chama o seu povo a declarar dependência dele, deixar de ser como uma pomba que pulava de galho em galho. Verso 7, capítulo 7, versículo 11, ele usa várias figuras. Ele usa a figura do pão não virado, capítulo 7, verso 8, o pão que ficou só de um lado. Israel era o pão não virado, precisava de ser virado. Nós precisamos de fato de confiar integralmente no Senhor. Ele diz que Israel era como o jumento selvagem, capítulo 8, versículo 9. Deus chama o seu povo a se humilhar e reconhecer que é dele que vem o sustento. E até em relação aos órfãos e às viúvas, ele diz: olha, por ti o órfão alcançará misericórdia. Aquele que não tem ou não teria ninguém por ele, ele vai ser sustentado pelo Senhor. Deus diz assim: digam assim para mim. Essa é a primeira parte do texto, versículos 1, 2, 3, quando Deus faz uma convocação. É a convocação de Deus. Agora nós temos do 4 até o 8, nós temos promessas de Deus para aqueles que são obedientes. São obedientes, então têm direito às promessas do Senhor. E depois o último versículo, que é o 9, é uma advertência de Deus. Então vejam, aos obedientes, aos submissos, aos
contritos, Deus tem promessa de completa restauração. E aqui a linguagem é totalmente poética, é figurada. Vejam as figuras que aparecem. Em versículo 4, aparece a cura da infidelidade. Nós somos incapazes de produzir a nossa cura, e Deus diz: curarei a sua infidelidade. Os vícios, maus costumes, infidelidade conjugal, ressentimento, mágoas, hipocrisias, qualquer tipo de transformação. A transformação é feita por Deus e não por nós. Vejam capítulo 2, versículo 16 e 17. Capítulo 2, versículo 16 e 17, quando Deus está aqui dizendo que Ele iria trabalhar no meio desse povo, trazendo uma transformação tal de que os nomes dos Baalins não mais seriam lembrados na boca do povo de Deus. Depois ele fala do amor de Deus em lugar da ira. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Eu vou amá-los e vou apartar de vocês a minha ira. É interessante que algumas vezes a gente cai no erro de pensar que relacionamentos truncados podem ser resolvidos mediante um passeio, mediante um passeio no shopping, uma viagem, o uso de um cartão de crédito, o que é muito bom e ajuda, mas não resolve. Nós pensamos que podemos resolver problemas de relacionamento dando um tempo, e a gente fala: vamos dar um tempo, vamos dar uma distância, e depois se resolve. Não vai resolver. Se você é daquele que diz: vamos deixar como está para ver como é que fica, eu já estou te avisando, vai ficar pior. Vai ficar pior. A palavra de Deus nos diz que Deus cura a infidelidade com relacionamento. Eu de mim mesmo os amarei. Eu vou curar a sua infidelidade te amando, caminhando contigo, cuidando de você, zelando por você, te acolhendo como Oséias acolheu Gomer, te perdoando como Oséias perdoou Gomer. Relacionamento, irmãos. Depois ele fala foi assim que Deus, não foi assim que Deus tratou com Pedro? Pedro, tu me amas? Depois ele usa a figura do orvalho, e ele diz: olha, a manutenção da vida ali na nação de Israel, para a agricultura, era o orvalho, e ele diz: eu serei para Israel como orvalho. O orvalho chega a ser até melhor do que determinadas frutas, ou melhor, chuvas, chuvas, porque as chuvas aconteciam de tempos em tempos, mas o orvalho acontecia de uma forma mais constante. O orvalho era responsável pela manutenção das plantas e da vegetação durante todos os meses de verão. Era o orvalho que trazia o frescor, era o orvalho que trazia de fato a manutenção da vida, principalmente para os lírios e outras plantas de raízes pequenas. Era o orvalho, sim, que trazia refrigério, como é a presença de Deus que traz refrigério para a nossa vida. Irmãos, são promessas daqueles que obedecem ao Senhor. Refrigera-me a alma. Isaías 26, versículo 19, diz: o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. Será como orvalho de vida. O orvalho era a única umidade disponível para os meses secos ali de Israel. Depois ele continua dizendo: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e o lírio é destacado aqui pela sua beleza. Em contrapartida, ele havia dito de brotar erva venenosa, capítulo 10, versículo 4. O fortalecimento agora, o florescimento do lírio vai contrastar com o passado terrível. Em Cantares, capítulo 2, versículo 1 e 2, a noiva, a esposa, é chamada de lírio dos vales, que é elogiada também pelo esposo como lírio entre os espinhos. Deus diz: é isso que eu quero fazer com vocês. E ainda ele usa a figura de raízes. E ele diz, versículo 6, que os ramos se estender-se-ão, o seu esplendor será, ou melhor, versículo 5, lançará suas raízes como o cedro do Líbano,
O cedro podia chegar a 40 metros de altura e até 14 de diâmetro, imagine isso. Mas nos primeiros 3 anos, o cedro ele tem um crescimento muito pequeno para cima, pequeníssimo, menos de 20 centímetros, mas as raízes podem chegar a 1,5 metro. Imagine quanta raiz para sustentar o cedro. Depois de adulto, o cedro chega com suas raízes a 6 metros. Imagine o que é isso. Isso quer dizer estabilidade, isso quer dizer que, de fato, o cedro fazia uma diferença enorme na nação de Israel. O cedro era considerado símbolo de riqueza, usado também nas construções. Por que Deus está usando aqui o símbolo do cedro? Para dizer que o juízo da esterilidade, capítulo 9, versículo 16, quando Oséias está profetizando, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, isso será revertido para a glória do Senhor. Depois ele usa a oliveira e diz que o esplendor da oliveira, que trazia o azeite tão essencial também na cultura de Israel, na parte culinária, na parte de saúde, etc. Aqui nós vemos uma alusão à fertilidade e à virilidade da nação de Israel como crescimento e expansão. Voltarão à sua sombra os que se assentam, versículo 7. Os que se assentam vão voltar de novo, porque agora vai ter sombra. Agora o povo de Deus vai ter o que oferecer. De novo, o povo de Deus vai florescer e vai ter condições de abençoar outras vidas. Naquele momento não tinha, mas se o povo obedecesse, se o povo se voltasse para Deus, e quando se voltar, vai receber essa bênção. Mais uma promessa. Juntando aí versículos 6, 7, 8, cereal, vinho e azeite. É curioso, porque eram dádivas que Israel atribuía a Baal, como se Baal desse para eles, para a nação, estes elementos, cereal, azeite e vinho. Mas Deus estava colocando de forma poética, tudo isso vem de mim. De mim procede o teu fruto, diz o versículo 8. Deus está dizendo que existem promessas para aqueles que lhe obedecem. Em último lugar, tem uma palavra de advertência aí, versículo 9. A palavra de advertência é: quem é sábio, que entenda essas coisas, que é prudente. Quem é justo, quem é prudente que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Os justos vão andar nos caminhos do Senhor que são retos, mas em contrapartida, os transgressores vão cair neles. A mesma palavra que salva, que liberta, que é proclamada para a vida, é também usada como juízo, como morte. É por isso que Paulo usa a expressão de cheiro de morte e cheiro de vida. Deus coloca diante do povo a responsabilidade que Josué um dia também colocou por boca de Deus, perguntando ao povo: a quem servais? A quem é que vocês vão servir? E Josué declara servidor do Senhor, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Deus onipresente, onisciente, onipotente, aquele que sabe todas as coisas, aquele que conhece até os nossos pensamentos, de quem nós não podemos esconder absolutamente nada, o Deus que é essencialmente amor, o Deus que manifestou o seu amor à nação de Israel, às nossas vidas, em todo o tempo, o Deus que mandou Jesus para morrer em nosso lugar, o Deus compassivo, o Deus fiel, mas o Deus que nos confronta. Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele não permite que continuemos como estamos. Eu sempre gostei muito de uma frase de um pastor que diz: somos canteiro de obras do Senhor.
E quando Deus nos recebe, Ele coloca então uma plaquinha dizendo em obras. Dali em diante, até que partamos deste mundo, Deus está trabalhando em nossas vidas. Eu tenho certeza que você é pecador, eu também sou. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Volta, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caídos. Aonde é que a sua vida não vai bem? O que é que tem acontecido contigo? Por que é que algumas vezes você está down? Outras vezes você está hiper, né? Por que é que muitos vivem numa inconstância espiritual? E um dia vai ao terceiro céu, depois vai para o último inferno. Desculpem as expressões, irmãos, mas são tantas bobagens que a gente ouve por aí. Pessoas que vivem as manifestações mais sobrenaturais que poderia se imaginar, ou pelo menos dizem viver, mas na verdade são tristes. Tem muito barulho, mas tem pouca vida. Quando o luto bater na sua porta, quando as tempestades vierem contra a sua casa, quando a doença te afligir, quando a situação financeira apertar, onde estará a tua resposta, o teu socorro? Será a Síria? Será o Egito? Serão carros, cavalos? Será Baal? Deus nos chama nesta noite, nos faz promessas para aqueles que de fato se lançarem diante dEle. Mas Deus não aceita iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus é o Deus da aliança. Deus leva a sério a sua palavra. E qual é a palavra dEle? A palavra dEle é o que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quanto se fala hoje sobre cura, sobre libertação, sobre ser sarado, sobre prosperar? Queremos tanto as bênçãos, mas será que queremos compromisso com o abençoador? Essa é uma noite, irmãos, de confronto e de pensar na nossa vida. Que Deus nos faça, nesse cantinho da reflexão, tomar atitudes que de fato façam diferença em nossa vida. Isaías capítulo 1 diz: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, mesmo que os teus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se você ainda não tem um compromisso com o Senhor, assuma isso hoje. O texto continua dizendo: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Isso não é palavra de igreja pentecostal, isso é Bíblia, é nossa palavra também, irmãos. Mas não podemos brincar com Deus. Deus diz: fazei prova de mim. Prove a bondade de Deus, mas não se esqueça de ponderar que Deus é bondoso e é severo. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Então clamarás e o Senhor te responderás. Isaías 58. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o dedo que ameaça, ou falar injurioso, se abrires a alma ao faminto, fartares a alma aflita, a luz nascerá nas trevas, a escuridão ao meio-dia. E sabe o que mais? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, tem lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, mesmo assentados como estamos? Vamos falar com o nosso Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Apresente-se a Deus. Deus querido, apresento o meu coração ao Senhor e apresento o coração de cada um agora diante da Tua presença. Aqueles que estão aqui e aqueles que nos ouvem e ainda nos ouvirão aí pelos meios de comunicação. Que a Tua palavra tenha efeito em nossa vida, nos transforme. Continue falando ao nosso coração, que a Tua palavra continue, ó Deus, nos trazendo a um confronto de santidade, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. É isso que nós rogamos, clamando o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus.
Amém.